E falando de anjo, né? Os anjos também foram comissionados para proteger o povo de Deus, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Terceiro, e mais importante, são as expressões Malak e Yavé, o anjo do Senhor, e Malak Elohim, o anjo de Deus. A frase sempre é usada no singular. Denota um anjo cuja função principal era proteger e salvar, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Êxodos 23, 23. Ele também podia trazer destruição, e levando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de panos de saco se prostraram sobre seus rostos. 1 Crônicas 21, 16. A relação entre o Senhor e o anjo do Senhor é tão estreita que é difícil separar os dois. Gênesis 16, 7, Êxodos 3, 2, Juízes 6, 11, etc. Esta identificação tem levado alguns intérpretes a concluir que o anjo do Senhor era o Cristo pré-encarnado. Na Septuaginta, a palavra Malak é traduzida por ângelos e a frase o anjo do Senhor por ângelos curiou. Septuaginta, né? Curiou. Anjos curiou. Ano. Ano é Shana. Ano, Shana, Shana. Esta palavra tem cognatos no garítico acadiano, árabe, aramaico e fenício. O hebraico bíblico a atesta ao redor de 877 vezes e em todos os períodos. Esta palavra hebraica significa ano. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1, 14. Primeira ocorrência bíblica da palavra. Há várias maneiras de determinar que é um ano. Primeiro, o ano pode ser baseado na relação entre as estações e o sol. O ano solar ou o ano agrícola. Segundo, pode ser fundamentado numa correlação entre as estações e a lua ano lunar. Terceiro, o ano pode ser decidido como base na correspondência entre o movimento da Terra e das estrelas, ano estelar. Em muitos pontos, os povos do período do Antigo Testamento fixaram as estações de acordo com os eventos climáticos ou agrícolas. O ano terminava com a colheita da uva e dos frutos do mês de Elul. Guardareis a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Êxodo 23, 16. O calendário de Gezer mostra que, pela época em que foi escrito, cerca do século X a.C., alguns na Palestina usavam o calendário lunar, visto que exibe o esforço de correlacionar os sistemas agrícola e lunar. O calendário lunar começava na primavera, no mês de Nisan, março, abril, e tinha 12 lunações ou períodos entre as luas novas. Era necessário acrescentar periodicamente um 13º mês para sincronizar o calendário lunar com o número de dias do ano solar. O calendário lunar também parece ter servido de base para o sistema religioso de Israel, com um rito especial para celebrar o primeiro dia de cada mês lunar. Números 28, 11 ao 15. As principais festas estavam baseadas no ciclo agrícola e a data na qual eram celebradas variava de ano a ano, de acordo com os trabalhos nos campos. Por exemplo, Deuteronômio 16, 9, 12. Este ano solar agrícola, que começava na primavera, é semelhante ao calendário babilônico, se é que não é derivado dele. Os nomes dos meses são derivados babilônicos. Esses dois sistemas aparecem lado a lado, pelo menos desde os tempos de Moisés.
Um quadro exato do ano do Antigo Testamento é difícil, senão impossível de se obter. Apacentar, raiá, raiá. Apacentar. Raiá é pastar, pastorear, apacentar. Esta raiz semítica comum aparece no acadiano fenício, o garítico aramaico e árabe. É atestada em todos os períodos do hebraico e em torno de 170 vezes na Bíblia. A palavra deve ser distinguida do verbo ter negócios com ou associar-se com. O termo raá descreve o que um pastor permite que os animais domésticos façam enquanto eles se alimentam no campo. Em sua primeira ocorrência, Jacó fala aos pastores: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e de apacentai-as. Gênesis 29, 7. A palavra raá também descreve o trabalho do pastor, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e ele ainda era jovem. Gênesis 37, 2. Usado metaforicamente, este verbo descreve um líder ou a relação de um soberano para com seu povo. Em Hebron, o povo disse a Davi, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor, e disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe de Israel. 2 Samuel 5:2. O verbo é empregado figurativamente no sentido de prover, acalento ou animar. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Provérbios 10, 21. Usado no modo intransitivo, Raá descreve o que o gado faz quando se alimenta no campo. Faraó sonhou que subiram do rio 7 vacas formosas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Gênesis 41, 2. Este uso é aplicado metaforicamente a homens, em Isaías 14:30, e os primogênitos dos pobres, os que são muito indefesos, serão apacentados e os necessitados se deitarão seguros. Esta palavra é utilizada para descrever destruição. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram, literalmente, consumiram como animais domésticos totalmente expostos no campo, o alto da cabeça. Jeremias 12, 2:16. Royer é pastor, né? Royer. Pastor. Este substantivo ocorre por volta de 62 vezes no Antigo Testamento. É aplicado a Deus, o grande pastor que pastoreia ou alimenta suas ovelhas. Salmos 23, do 1 ao 4. E João 10, 11. Este conceito de Deus, o grande pastor, é muito antigo, tendo sua primeira ocorrência na Bíblia nos lábios de Jacó, em Gênesis 49, 24. Donde é o pastor e a pedra de Israel. Quando aplicado aos reis humanos, Royer recorda seu uso entre os não-israelitas. Descreve que o rei é dirigente do culto, adoração pública oficial e o mediador entre deuses, não Deus ou deuses, e os homens. Também sugere que ele é o centro da unidade nacional, o protetor supremo e o líder da nação, o doador de todas as bênçãos terrenas e o dispensador da justiça. De maneira interessante, nenhum rei bíblico reivindicou para si o título de Royer. 2 Samuel 5:2. Em tempos mais recentes, líderes que não eram pastores também eram chamados de pastores. Isaías 44:28, Ezequiel 34:2. Outros substantivos derivados do verbo raiá
ocorrem raramente. O termo mirer, que ocorre 12 vezes, significa pasto ou pastagem, no sentido de lugar onde os animais pastam ou no qual eles pastam. Gênesis 47, 4. O substantivo marit aparece 10 vezes e se refere a pasto. Salmo 74, 1. O vocábulo rei, no caso, rei, é encontrado uma vez e quer dizer pasto. 1 Reis 4, 23.